Olavo de Carvalho, parte 67. Teoria da conspiração. Jornal da Tarde, 18 de setembro de 2003. Bom dia, professor. Bom dia, menininho. Tudo bom com vocês? Pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não se fala, né? Mas é o seguinte, vamos fazer uma leiturinha aqui pra acabar a primeira parte dessa porra desse livro, que tem enrolado pra cacete pra terminar, não é isso? É, isso aí, professor. E o senhor pode ir direto, hoje que eu tenho que sair. Porra, mas você vai deixar eu sozinho aqui? Professor, tem algum problema? Eu preciso sair ali, ó, preciso resolver um negocinho da aula, o senhor fica aí, beleza? Tá bom. Tchau. Tchau, professor. Filho da puta, viu? Ô, moleque desgraçado. Vamos lá então, pessoal. Vou terminar aqui de ler os 3 últimos artigos aqui da primeira parte do livro, tá bom? Então vamos lá. Não creio ter merecido a gozação que o caro embaixador Meira Pena fez comigo no Jornal da Tarde do dia 15, ao dizer que atribuo o esquerdismo febril da nossa mídia a uma conspiração com centro diretor em Moscou. Bem, doravante, meus detratores poderão alegar que até um de meus melhores amigos, intelectual, digno de todo respeito, me cataloga entre os teóricos da conspiração. Mas é claro que o embaixador, que não quis nada disso, apenas abreviou em excesso uma referência que por extenso ocuparia todo o seu artigo. Compactada até o absurdo virou caricatura, facilitando involuntariamente a negação maliciosa dos fatos que o próprio Meira Pena denunciava. Eu tô meio rouco hoje, hein, pessoal? Então vocês vão ter que me aguentar desse jeito, tá certo? O expediente usual de quem nada tem a responder a uma denúncia irrefutável é de formá-la por meio de um rótulo pejorativo. E teoria da conspiração é pejorativo o bastante para colocar o acusado sob suspeita de delírio paranoico. O próprio embaixador, gente, malgrado suas precauções, não escapará dessa rotulação. É verdade que a maioria dos usuários do terno só soube dele pelo filme com Mel Gibson e Julia Roberts, mas isso só dá ainda maior força e eficácia ao seu emprego difamatório, pois a plateia também está por fora do assunto. E nada mais e nada tem mais força persuasiva do que a cumplicidade espontânea de duas ignorâncias, Ora, porra, se você quer ser acreditado sem a mínima contestação, fale sobre coisas das quais nada sabe. Há alguém que delas tudo ignore, É infalível, gente. Na ausência total de referência objetiva, a unanimidade sonsa é uma tábua para os náufragos. Porra, é óbvio que nunca expliquei o esquerdismo da mídia por qualquer conspiração, e sim pela hegemonia de um movimento de massas, que pelo seu próprio tamanho é o inverso de uma conspiração, porra. A dominação esquerdista é gritante, gente, escancarada e cínica ainda, a ponto de nem sequer precisar responder aos seus críticos. A conspiração é, ao contrário, uma trama secreta, com objetivos pontuais, urdidas entre o menor número possível de participantes para evitar vazamentos, e posta em execução pelos meios mais discretos à disposição dos interessados, tá certo? Uma teoria da conspiração, gente, é o oposto exato da explicação fundada numa estratégia ampla e de longo prazo, como a Revolução Cultural Gramsciana, tá certo? Bem, mas não importa. No Brasil, os termos correntes do vocabulário político nunca são usados para designar os objetivos que lhes correspondem, porra.
mas para expressar os sentimentos toscos e confusos de adesão ou repulsa que se agitam na alma do falante, né? Por isso mesmo, as genuínas teorias da conspiração nunca são impugnadas como tais. São aceitas, ao contrário, como verdades de senso comum, com a condição única de que o suspeito da trama seja norte-americano. A população brasileira está maciçamente persuadida de que a CIA matou Kennedy e de que o Pentágono montou o golpe militar de 1964 no Brasil e o de 1973 no Chile, e de que um grupo de astutos capitalistas do petróleo planejou a invasão do Iraque. Ele sempre repete essa porra, né? Bem, se porém, desafiando as coerências estereotipadas, você informa que Jimmy Carter usou o FMI para estrangular o governo Somoza e entregar o poder aos sandinistas, que Bill Clinton cedeu à China segredos nucleares vitais depois de eleito com verbas de propaganda chinesa, e que o Al Gore é acionista de uma empresa que faz lavagem de dinheiro para o Comintern, você é carimbado imediatamente de teórico da conspiração, cacete! Embora nem de longe esteja falando de conspirações, né? E sim de dados oficiais, porra. Dados públicos, amplamente documentados, né? Teoria da conspiração é igualmente qualquer menção, por mais leve e indireta, à ação da KGB no mundo. Quanto mais no Brasil, porra. O KGB, no imaginário nacional, é uma entidade etérea e inexistente, criada pela engenhosidade pérfida e de conspiradores anticomunistas, Meu saco. Documentos, testemunhos, análises, bibliotecas inteiras, nada podem contra a força obstinada dos símbolos mágicos inoculados, desde os bancos escolares no fundo das almas de milhões de brasileiros. Bem, em suma, gente, teoria da conspiração é uma dentre 1000 muletas léxicas a serviço dos deficientes mentais loquazes que orientam e dirigem o país. Bem, se de passagem um escritor sério se permite usar o termo no sentido, vira a página aí, aqui, é isso, no sentido enganoso, consolidado pelo uso mágico, isto só prova que o domínio exercido pelos pajés esquerdistas sobre o ambiente mental da taba não é uma conspiração, porra, mas o efeito difuso da lenta e profunda impregnação hegemônica do vocabulário. No momento de distração, até o homem honesto falando acaba falando na língua deles, né? Bem, esse aí foi o primeiro tópico, né? O menino já tinha falado o título, né? Esse porra desse moleque não vai vir. Então eu vou continuar lendo aqui. Vamos lá. Tem mais um artigo, são 3, tá? O segundo fala Falsos Segredos, esse é o título. Eu escrevi ele no Diário do Comércio no dia 14 de janeiro de 2010. Vamos lá, fala o seguinte. Não há no Brasil, não há no jornalismo ou nos debates em geral atitude mais indigna, mais abjeta e, no fundo, mais ridícula do que tentar impugnar uma denúncia sob o pretexto de que ela é teoria da conspiração. Numa era em que as polícias secretas, os serviços de inteligências e as organizações clandestinas de toda sorte cresceram até alcançar dimensões planetárias, gente, e agiram mais intensamente do que em qualquer outra época da história, a presunção de tudo explicar só pelos fatos mais visíveis e notórios é francamente de uma estupidez sem limites, Não estranha que essa recusa dogmática de encarar o óbvio tenha instalado suas trincheiras precisamente na mídia e nas instituições de ensino,
os dois pilares em que se assenta o trono da ignorância contemporânea. Bem, gente, quando entidades tão vastamente poderosas como o grupo Bilderberg, ou a escala local, o Foro de São Paulo, são tratadas como inexistentes ou irrelevantes, ao mesmo tempo que os formadores de opinião tentam impingir a si próprios e ao mundo a mentira tola de que não existe poder fora das entidades oficiais e dos interesses financeiros mais patentes. Está claro que o debate público, gente, se tornou apenas uma modalidade coletiva de defesa psicótica contra a realidade, tá certo? Porém, com toda a crença imbecil que se arraiga na alma das multidões, essa também é uma profecia autorrealizável. A proibição de discutir seriamente um assunto importante faz com que dele se apossem charlatães, gente. Malucos, gente, gozadores, que por um impulso próprio, ou mesmo a serviço de entidades interessadas em camuflar seu segredo sob densas camadas de lendas e mentiras, dejetam no mercado uma inesgotável subliteratura, com presunções de história secreta, alimentando no público as fantasias mais extraordinárias, e atravacando de delírios o caminho do estudioso sério que busque se orientar nessa selva selvagem. É a profusão desses fenômenos que infunde na expressão teoria da conspiração uma carga pejorativa que o termo por si não comporta, fazendo dela uma vacina quase infalível contra a percepção de fatos genuínos e bem comprovados. Bem, meus filhos, boa parte desse lixo editorial pode ser identificada à primeira vista por um traço comum. Organiza montanhas de informação linearmente coerentes, mas protegida de qualquer confronto com as informações adversas, para provar que todo o mal do mundo provém de uma determinada fonte em particular, que em si mesma nada tem de secreta. Os culpados de plantão full-time são os judeus, a maçonaria, a Igreja Católica, o Império Britânico, a CIA, etc. O KGB é misteriosamente poupado, gente. Os livros contra ela acusam-na quase sempre de algum delito específico e até minimizam a dimensão do seu poder geral. O remédio mais eficaz contra esse tipo de intoxicações é levar os livros de uma vez, misturados, de modo que a profusão de suspeitos dissolva as acusações pendentes contra cada um em particular. E ao fim da leitura, você se veja obrigado a admitir que está de volta ao ponto em que estava antes de começá-la. Você não tem a menor ideia de quem é o culpado dos males do mundo. Isso é tudo o que você pode aprender com esse gênero de livros. Nesse sentido, gente, são até úteis. A confissão de ignorância é o começo da ciência. O segundo passo é admitir algo que deveria ser autoevidente desde o início. Não é possível que todos os empreendimentos secretos sejam obra de entidades publicamente conhecidas, porra. Pelo menos algumas organizações secretas devem ser realmente secretas, O que significa que nem mesmo se parecem com organizações. Por exemplo, os acordos discretos entre famílias arquipoderosas, os pactos informais entre mega empresários, o juramento de obediência de um fiel islâmico a um sheik, que ninguém de fora conhece, as seções mais interiores do serviço de inteligência, ignorados até pela massa de seus servidores oficiais, As esferas mais altas e reservadas de algumas sociedades ocultistas, as conexões discretas entre organizações criminosas e entidades legalmente constituídas. Bem, nada disso, gente, tem sequer um nome. Nada disso é propriamente uma organização ou entidade, Mas um pouco de estudo basta para mostrar que aí estão as fontes invisíveis de muitas decisões históricas, porra.
e frequentemente catastróficas, hein? Que proliferam em efeitos horrivelmente visíveis, quando já ninguém tem condições de averiguar de onde elas vieram. Não tendo um nome pelo qual... Não tendo um nome pelo qual identificá-las, designamos essas redes de conexão em geral pelas denominações das entidades mais ostensivas que lhes servem de canal, de ocasião ou de camuflagem. Dizemos que tal ou qual medida foi imposta pelo grupo Bilderberg, ou pelo Council on Foreign Relations, quando na verdade veio de meia dúzia de membros dessas entidades, gente, unidos, sem rótulo ou bandeira, frequentemente pelas costas dos demais, porra. Dizemos que tal ou qual desgraça foi tramada pelo Foro de São Paulo, mas queremos nos referir às conversações discretas entre tipos como Fidel Castro, Raul Reis ou Lula, travadas longe das assembleias e grupos de trabalho daquele órgão. Esse uso de nomes de entidades, gente, praticamente único à disposição de quem deseje falar de esses assuntos, é indireto, metonímico. Não designa o sujeito real da ação, mas uma das suas aparências. Aí, meu filho, torna-se fácil para o guardião do segredo absorver o culpado mediante a simples artimanha verbal de inocentar as aparências. Praticamente tudo que se escreve na mídia sobre a Folha de São Paulo, sobre os Bilderberg, sobre o CFR, sobre o governo mundial e assuntos correlatos, vem contaminado por esses equívocos propositais. Ocultistas devotos professam a crença de que o segredo se protege a si mesmo. Puta que pariu, crença falsa. O que protege o segredo são os falsos segredos, tá certo? Terminou esse artigo e agora vamos para o último. O último é credibilidade zero. Eu escrevi isso aí no Diário do Comércio, dia 14 de agosto de 2012. E vamos lá para terminar então. Praticamente tudo o que se lê na mídia brasileira sob o rótulo de análise política não passa de elaboração expressa de fatos que o comentarista extraiu da própria mídia. É a imagem popular do mundo maquiada na linguagem do manual de redação. Nada mais. Não é uma coisa séria, gente. É show business. É diversão pública, é circo, porra. Não existe para orientar o leitor, mas para mantê-lo satisfeito com um estado habitual de desorientação, no qual se sente informadíssimo, repleto de certezas. E no final de semana ele fala, você viu no Jornal Nacional lá o que o cara falou? As coisas assim. É assim que funciona, tá, pessoal? A análise política séria supõe informação ao nível dos melhores serviços de inteligência, trabalhada por... Eita, que hoje tá uma bosta minha garganta. A análise política séria supõe informações ao nível dos melhores serviços de inteligência, trabalhadas por uma consciência longamente adestrada na meditação da história, da filosofia e da ciência política. Isso está tão acima das possibilidades do comentarista vulgar que, confrontado com algo do gênero, o infeliz se sente perplexo ante o inusitado e reage com aquela típica irritação neurótica de burrice humilhada. Em tal circunstância, gente, exclamações de teoria da conspiração emergem da sua boca, quase que por reflexo condicionado. Chamar uma ideia de teoria da conspiração não é refutá-la, tá certo? É apenas xingá-la. Xingar é o que você faz quando chegou ao último limite da sua capacidade e não conseguiu nada, porra. Por favor, não confundir xingamento com palavrões humorísticos, usados para fim de sátira nos momentos apropriados, tá certo? Diagnósticos de paranoia, gente, divisão delirante, aos quais também muitos recorrem nessas ocasiões,
só valem quando embasados em algum conhecimento de psicologia clínica, que invariavelmente falta a quem usa desses termos como descarga de um sentimento de inferioridade insuportável, porra. Não por coincidência, análises sérias, tão escassas nas páginas de política, não falta naquele setor especializado do jornalismo, que se dedica à economia e aos investimentos. É que o público dessa seção é exigente, conhece o assunto, paga bem e quer opiniões sólidas. Não é um bando de sonsos em busca de um alívio. Nenhum empresário ou investidor aceitaria como analista econômico um amador que tivesse como única ou predominante fonte de informações a própria mídia popular, da qual escreve, porra. Mas o amador assim descrito é a própria definição do que se entende por analista político no Brasil, cacete. É um sujeito que não conhece os clássicos da filosofia política, não lê revistas científicas da sua área, não tem a menor ideia de como funcionam os serviços secretos dos diversos países, porra. Ele não pesquisa fontes de informações discretas. E enfim, acredita que o mundo é realmente como sai na mídia. Pratica, em resumidas contas, aquilo que um jornalista de verdade, Rolf Kuntz, chamava de autofagia jornalística. Escreve nos jornais aquilo que leu nos jornais. Quando eu digo que isso é praticamente tudo, não é tudo. É porque, descontados 2 ou 3 sobreviventes do jornalismo às antigas, há ainda um segundo grupo de exceções notáveis. São os desinformantes profissionais, ou agentes de influência. Esses são perigosos, Eles são pagos por organizações partidárias, por governos estrangeiros, por elites bilionárias, ou por organizações revolucionárias internacionais. Fonte que às vezes se mesclam e se confundem. Mentem mais que a peste, mas mentem com método, gente, segundo um plano racional. Às vezes fica sofisticadíssimo, hein? Que o analista habilitado discerne nas entrelinhas e que é por si informação fidedigna, às vezes da mais alta qualidade, tá certo? Esses profissionais da desconversa são raros, hein? Mas não inexistentes na mídia nacional. É preciso muita prática para distingui-los da massa dos seus papagaios e clones, que aceitam as mentiras deles por hábito e as repassam por automatismo. Quando uma informação falsa se tornou de domínio público, é quase impossível de rastrear-lhe a fonte, a qual só aparece quando aparece. Na rara hipótese de um agente arrependido dar com a língua nos dentes. Quase sempre 30 ou 40 anos depois de a coisa ter perdido toda a importância estratégica. Aí a vaca já foi pro beijo, Bem, gente, a ocorrência desses casos permite medir a confiabilidade média do jornalismo político, quase matematicamente, pelo tempo decorrido entre o engodo inicial e o reconhecimento público do engano, quando o autor da façanha ou a revelação de documentos reservados finalmente fornece à classe jornalística os meios de corrigir-se. Por exemplo, a onda de pânico na mídia europeia ante a ameaça neonazista na Alemanha cessou quando, com a reunificação do país, os documentos da Stasi vieram à tona, mostrando que os principais movimentos neonazistas na Alemanha Ocidental, e até alguns nas nações vizinhas, eram fantoches criados e subsidiados pelo governo comunista da Alemanha Oriental, para despistar operações de terrorismos e assassinatos políticos. O atentado do Papa João Paulo II foi um caso típico. Leiam The Time of the Assassins, de Claire Stelling, e Le KGB, O Courrier du Vatican, de Pierre e Daniel de Villemares.
E no Brasil, gente, foi em 1973 que o ex-chefe da inteligência soviética do Rio de Janeiro, Ladislav Bittman, confessou ter sido, em 1964, o inventor e disseminador da lenda que o golpe militar fora tramado e subsidiado pelo governo americano, porra. Como decorridos 28 anos da revelação, ninguém na mídia tupiniquim desse o menor sinal de desejar corrigir o engano geral, escrevi um artigo na época revista, para lembrar aos colegas que antes tarde do que nunca. Mais 11 anos se passaram desde então, tá certo? E até hoje, a conversa de que o golpe começou em Washington ainda reaparece em nossos grandes jornais. A intervalos regulares, hein? E no tom de verdade consagrada. Credibilidade neste país, gente, é isso, tá certo? Terminou. E a porra do menino não voltou. Mas obrigado, viu, pessoal, pela presença aí. E vamos ver quando é que ele vai chamar pra gente ler o restante, tá? Se deixou o like aí, porra, deixa o like na porra do canal do moleque aí, né? E cobra ele aí de vez em quando aí, se estiver aí. Vamos ler o mínimo de novo aí, ô seu bosta. Pode falar assim nos comentários, viu? Ele merece, pelo desprezo que ele tá dando nesse livro aqui. Tchau, pessoal. A gente se vê mais tarde, tá bom? Até mais. Tchau. Acabou, porra. Onde que desliga essa porra aqui? Onde que aperta o botão? E agora que ele deixou eu aqui que eu não sei onde aperta o botão? Ah, porra, eu não sei onde aperta. Vou desligar a porra do celular.